Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo da Fronteira. Espero que vocês tenham curtido os outros vídeos, compartilhado com os amigos e, acima de tudo, tenha feito bem na vida de alguém. E para você que ainda não nos acompanha nas redes sociais, bora lá seguir nas outras plataformas também, para você ficar por dentro de quem são os nossos convidados da semana e também para você ver os nossos cortes também, os nossos reels, os shorts também, beleza? E bora lá agradecer aos nossos patrocinadores, porque sabemos se não fossem os patrocinadores, não estaremos aqui, porque para manter isso aqui não é nada fácil. Então, gostaria de agradecer ao Rápido Car, aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. Para você, passageiro que sente muita dificuldade em chamar nos outros aplicativos, aqui está aparecendo o QR Code da Rápido Car. Você vai apontar, você vai escanear com seu telefone, escaneou certinho, vai te direcionar ao Play Store, você vai fazer o download certinho, realizou o download. Quando você precisar, você coloca o endereço de onde você está, para onde você vai, apareceu o preço, confirmou, o motorista chegou. É simples e fácil. Acompanhe eles também lá na rede social, tem umas promoções top também lá no Instagram. É só colocar Rápido Car Oficial ou Rápido Car Foz, beleza? Também gostaríamos de agradecer ao JC Lavacar. Para você que fala, nossa, o Patrick vive com o carro limpo, é porque eu lavo sempre o carro no JC Lavacar. Lavagem de qualidade. Tem uma dica para você aí que é motorista de aplicativo, taxista e turismo. Ele tem um preço diferencial para você, porque lava com mais frequência, às vezes até 2 vezes por semana. Então, durante o mês, lava muitas das vezes. Então, assim, aqui está aparecendo o QR Code que vai direcionar ao WhatsApp dele, vocês podem estar conversando e também ele trabalha com vários planos também. Ele tem o Lavacar aqui na região do centro de Foz do Iguaçu, beleza? Outro detalhe, para você que trabalha de manhã e só volta à noite para casa, eles trabalham com o sistema de leve e trás também. Busca o seu carro em casa, entendeu? Ou no seu serviço aqui na região do centro e depois leva de novo. Então, assim, é simples e fácil. Também gostaríamos de agradecer ao Wonder Park Foz. Patrick, o que é o Wonder? Wonder Park Foz é um complexo temático com atrações internacionais. Sabe aquele show das águas que tem em Las Vegas e Dubai? Aqui em Foz nós temos também. Sabe aqueles carros em cenário cinematográfico? Um exemplo, McLaren da Ayrton Senna, o carro do Mr. Bean. E para as mulheres também, para as moças, o carro da Barbie, Penélope Charmosa, tudo lá no Wonder Park Foz. Outro detalhe, para você pais aí que gosta de levar as crianças em meio às florestas, aos matos, para eles interagir com a natureza, tem o Lumina Park também, que é uma floresta encantada, semelhante àquela que tem no Japão. Beleza? Então, assim, é simples e fácil. Patrick, como que eu faço para comprar ingresso? Aqui está aparecendo o QR Code da Fabiana, você pode entrar em contato com ela para estar comprando seu ingresso. E para você que é motorista de aplicativo, taxista e turismo, ela tem uma parceria top para você também. Então, assim, aqui está aparecendo o QR Code do WhatsApp dela, pode escanear e vai diretamente ao WhatsApp dela. E um detalhe, acompanhe lá também o Wonder Park nas redes sociais. Fechou? E bora lá conhecer quem será o nosso convidado de hoje, o terapeuta Ailton. Se apresente! Tudo bem, Patrick? Como é que você tá? Tudo bem, pessoal que tá nos assistindo, nos privilegiando aí. É uma honra, um prazer enorme estar aqui. E eu sou, sim, ativador de ocitocina, sou terapeuta tântrico também, onde eu desenvolvi esse protocolo que eu sou o único no mundo a ter um protocolo de ativação de ocitocina para ajudar as pessoas a se conectarem mais consigo mesmo, se conectarem mais com seus parceiros e se conectarem também com algo mais divino dentro dos relacionamentos. Uau, que legal! Então, para você que está nos acompanhando aí, já viu como que vai ser a pegada hoje, entendeu? Então, assim, para você que quer manter um relacionamento, para você que quer, querendo ou não, hoje em dia, o que eu vou falar aqui é a realidade, o sexo de qualidade. Creio que a ocitocina vai auxiliar nessa parte, né? A ocitocina é um dos hormônios que está muito envolvido nisso, né? É isso que me levou também a criar
esse protocolo, né, Patrick? Porque para mim a ocitocina ela é a partícula de Deus dentro de cada um de nós, porque ele é um hormônio poderoso de conexão. Para você ter ideia, Patrick, esse hormônio ele liga a gente à mãe no nosso nascimento. Então, Nossa. por isso esse amor incondicional que as mães sentem pelo bebê, ele se faz muito presente por conta da ocitocina. Também é um hormônio muito utilizado nas questões de parto, né, para lactação, para descida do leite. Então, na ciência, ele vem sendo muito utilizado também de outras formas, né? Então, reduz o estresse, a ansiedade. As pessoas que são mais felizes, elas têm níveis de ocitocina mais circulante no corpo. Então, é algo, assim, muito incrível. E é um hormônio que a gente ativa ele através do afeto, através do abraço, através do carinho, através do contato, através do sexo também. Nossa. Ó. Beijo, abraço, carinho. E o sexo também. Olha só que coisa magnífica, pessoal, hein? fiquem aí com a gente. Não desgruda desse vídeo aqui. Já vai aproveitando e manda lá pro mozão. Manda pras pessoas que você tem carinho, que você sabe também que precisa dar uma apimentada no relacionamento, que vem reclamando aí, né? Você cabeleireira, você manicure, que escuta todo dia aí as pessoas reclamarem disso, né? Então, vou dar algumas dicas preciosas aqui no final aqui. Então, fiquem até o final que vai ser algo bem legal pra vocês mudarem a história do relacionamento de vocês. Rapaz, que interessante, muito bom isso, entendeu? Mas vamos entender um pouquinho quem que é o Ailton. Então, Ailton, hoje em dia estou terapeuta tântrico, né? Aonde eu desenvolvi esse protocolo chamado ativação de ocitocina e venho há 10 anos já me desenvolvendo nos processos de lapidação de mim mesmo, né? Primeiro, a gente não consegue levar as pessoas onde a gente não foi ainda. Então, a terapia tântrica, ela surgiu para mim, Patrick, de uma forma muito linda e no momento que eu tava passando por muita dificuldade. Então, como é que aconteceu isso, né? Eu vou contar desde o começo para você entender. Eu era coach, mas eu queria ser um coach diferente. Então, eu era coach de felicidade. Só que eu não estava feliz. E aí, o que que aconteceu? Eu peguei e me desfiz dessa carreira, que era uma carreira bem promissora, era muito interessante, eu tinha resultado, só que eu não conseguia colocar esse resultado pro meu relacionamento. Então, meu casamento de 9 anos, ele acabou, e aí eu decidi, eu me senti, na verdade, um impostor, né? Que eu vendi uma coisa pros outros que eu não conseguia aplicar em mim. Uau. Né? Então, o que que aconteceu? Eu vi ali, assim, meio que o chão cair, né? Não por conta do relacionamento, que o relacionamento já estava definhando já há muito tempo, né? É aquele negócio, o relacionamento da gente não acaba do dia pra noite. São etapas onde a gente vai deixando isso de lado e vai indo para outras questões. E aí errei muito, né, nesse relacionamento. Eu entendo, hoje em dia eu entendo, né, aí essa decisão, né? Mas na época ali eu fiquei meio abalado assim, mais por conta do meu filho, né? Então tem um filho que para mim hoje em dia ele é a grande razão da minha existência, né? Eu busco toda vez estar com ele, ser um pai presente, um pouco diferente da maioria das pessoas que a gente vê hoje em dia, que estão muito preocupadas em oferecer algo pro filho do que oferecer uma questão emocional. E eu tava passando um momento de dificuldade na minha vida, principalmente nas questões emocionais. Eu tava tentando muita coisa e muita coisa tava dando errado. E parecia que tava tudo cinza, assim. Eu não sei se você já passou por um momento parecido com esse, Patrick, mas hoje eu me enxergo que eu tava num momento de depressão. E aí eu falei, cara, o que que eu vou fazer da minha vida, né? Aí eu peguei e investi um dinheiro alto num business coach, né? Falei, vou atender empresas, meus problemas estão acabados. E aí eu fui dar uma consultoria para uma amiga minha, uma trabalhava com reiki, a outra com barra de axis e fazia massagem tântrica, não era nem terapia. E eu aceitei fazer aquela massagem. Ela falou, Ailton, vamos fazer a tua cara? Eu meio negando, achando que era outra coisa, achando sim, gente, que era sacanagem, que era isso, aquilo e outro. Só que quando eu fiz essa terapia, gente do céu, foi como se tirasse um saco, Patrick, das minhas costas, um saco de cimento. E eu me senti leve. Eu saí na rua, senti de flor, falei, o que tá acontecendo comigo? E aí eu falei, cara, que divino que é isso, que coisa maravilhosa, né? Eu vou levar isso aqui para as outras pessoas também, né? Quando a gente é curado, a gente
tem essa missão, né? De levar isso para os outros, né? Perfeito. E aí, de certa forma, né, Patrick, eu peguei e... E aí fui cada vez me lapidando mais, estudando. Fiz o primeiro curso, fiz o segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí no sexto curso eu fui fazer uma vivência em São Paulo. E aí tinha que apresentar um estudo de caso. E aí eu fui, chamei uma amiga minha pra fazer o protocolo, né? Só que ainda não era o protocolo. Daí ela falou, Ailton, eu tô sentindo todos esses benefícios, mas eu emagreci, tem alguma coisa a ver? E os 6 cursos que eu tinha feito de Tantra, nenhum falava sobre emagrecimento. Só que eu sou um cara muito curioso. Eu fui buscar, eu fui estudar mais, e eu vi que tinha um hormônio aí por trás que poderia fazer sentido na questão do emagrecimento dela, que é a ocitocina. E desde então eu tenho lapidado o protocolo de ativação de ocitocina para ser algo diferente, para levar os ensinamentos, a conexão, tudo que há de mais valioso e sagrado na terapêutica tântrica para as pessoas. E aí foi onde eu desenvolvi o protocolo de ativação de ocitocina, porque ela falou que emagreceu durante essa sessão. Então você imagina, além dela se sentir leve, mais relaxada, mais tranquila, acessar um nível de prazer que ela não havia ainda vivido na vida dela, e ela tinha já os seus 40 e poucos anos. E então eu peguei e falei, cara, que divino que é isso, que fantástico que é isso. E aí tá por trás a ocitocina, por quê? Porque as ocitocinas são ricas em betas-endorfinas. E as betas-endorfinas, elas combatem a inflamação, promovem um verdadeiro detox no corpo. E assim como ela, eu tenho hoje em dia mais de 9 casos de pessoas que falaram que emagreceram também durante a sessão. Então, assim, não é se você quer emagrecer, tá, gente? Não é esse a questão, tá? Mas a questão é assim, é a gente entender que bem-estar também faz parte da vida, né? E quando a gente fala de prazer, o mais interessante, Patrick, é a gente entender que prazer ele não tem só a ver com as questões relacionadas à sexualidade. É prazer de viver. E foi isso que a terapêutica tântrica me trouxe. Esse prazer de viver de novo, de sentir cheiro, de sentir sabor, de sentir a vida de uma forma mais plena, né? De você admirar o céu e falar, pô, Deus pintou o céu pra mim todo dia aqui, tem uma coisa maravilhosa pra mim. Então ela me trouxe essa consequência de novo. E eu voltei a ter um mundo colorido, onde eu conseguia sentir, onde eu conseguia ter cheiro, onde eu conseguia ter sabor, onde eu conseguia deslumbrar isso de uma forma mais linda, né? Então, tudo isso que aconteceu comigo, né? Nossa, que top, hein? Que experiência. Eu achei interessante quando você mencionou, porque assim, Ailton, querendo ou não, hoje em dia na nossa vida, às vezes nós queremos transmitir algo para as pessoas, entendeu? Que nós não vivemos. Então, eu gosto de citar um exemplo muito grande. Eu trabalho na área de turismo, né? Entendendo os passageiros. E assim, eu acho muito importante porque quando um passageiro pergunta, Patrick, como que funciona essa questão das cataratas, do passeio de barco? Assim, olha, se diz o passeio do macuco, isso, como é que funciona? Ó, o passeio do macuco funciona assim, assim, assim. É tão gratificante que eu já fiz 2 vezes. Sério, como é que foi a experiência? Ó, foi assim, aquele momento. Você começa assim, os clientes ficam assim, uau, que legal, que bom. Eu quero fazer também. Como que eu faço para comprar? Eu falo assim, comprar é comigo mesmo. Então, assim, querendo ou não, você chega, a sua experiência faz toda a diferença. Não adianta você querer chegar ali e falar bonito, falar se você não teve a experiência. Exatamente isso, Patrick. E eu vejo muitas, principalmente muitas mulheres, querendo viver, cara, aquele momento mágico, aquele que deveria ser o momento a dois, o momento do sexo, né? O momento da entrega, o momento do amor, querendo viver algo incrível, fantástico, extraordinário, só que elas não se permitiram chegar nesse nível, entende? Então, primeiramente a gente vai, né? Então, se eu não tiver, falando de Dia dos Namorados, o primeiro namorado da gente precisa ser a gente mesmo. Se a gente não tiver convicção disso, a gente sempre vai buscar no outro aquilo que falta na gente. E aí essa ideia de um amor, vamos dizer assim, platônico, porque eu vou viver uma realidade ali que nem eu consigo viver comigo mesmo.
né? Então fica muito mais difícil as pessoas elas realmente se conectarem, porque relacionamento é multiplicação, não é soma, tá, gente? Então quando a gente multiplica aí torna eu com a minha parceira vira um 8, vira um 7, que são números exponenciais, né? Então é essa a ideia e isso é o que eu defendo dentro dos relacionamentos, né? A gente buscar algo maior. Na verdade, vamos lá. Hoje em dia, tanto tantos divórcios que estão acontecendo, você acredita que talvez seja por não ativar a ocitocina? A ocitocina, totalmente, totalmente. A não ativação da ocitocina, ela vai levar a gente a níveis de estresse, níveis de cortisol muito alto dentro do nosso sistema nervoso. Você vai ficar mais estressado, você vai ficar mais irritado, porque é só você... A gente esquece das coisas boas que a gente viveu. A gente tende um tal de viés cognitivo, né? Que a gente tende a prestar muita atenção nas coisas negativas. Então é só perceber, mulher. Você não percebe o dia que teu marido foi incrível com você. Você percebe a falha dele. E a mesma coisa o seu marido percebe em você. Então, o que que acontece, né? Fica uma dica aqui de graça para as pessoas. Vamos parar de só prestar atenção nas coisas negativas, vamos prestar mais atenção nas coisas positivas que existem dentro do relacionamento também. Às vezes é aquele carinho, às vezes é aquele café na cama que levou, às vezes é coisas mínimas, sabe? Que a gente precisa exaltar o nosso parceiro no dia a dia. 3 elogios por dia, tá? Alguns especialistas recomendam isso para um relacionamento mais saudável. Pô, que legal. E só aproveitando, eu acho muito interessante ter um amigo meu, que ele é japonês. E é um amigo do meu amigo. Ele fala bem assim, se ele não tiver 4 horas para começar a fazer o trabalho, ele nem começa. Claro que agora nós entramos num assunto diretamente já para ter o ato conjugal, né? Mas assim, eu acho muito interessante que, querendo ou não, fala um pouco de sentido. O tempo ele é muito importante, principalmente para o sexo feminino, tá? Nós homens, se a gente parar para pensar, a gente foi sempre muito estimulado desde cedo as questões do sexo. Até mesmo da genitália, né? Filho, tira a bingola pra fora. Mostra o pintão pro tio, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente tem isso como cultural. E a menina, por outro lado, é sempre escondido. Né? Filha, tira a mão daí, às vezes a mãe vai dar um tapa na mão dessa menina. Tem uma amiga baiana que é terapeuta tântrica também, a Simone, deixa eu mandar um beijão pra Simone aqui. E ela fala assim que lá, a mãe dela falava assim, cheirinho ruim, tira a mão daí, E aí a menina, ela vai crescendo achando que essa parte é errada dela. Ela vai achando que é errado ser mulher. E aí ela tá ali com a perna aberta, mãe, fecha essas pernas, menina, não sei o que, não sei o que. Claro que é uma questão de proteção, mães e pais. A gente não tá falando da questão de não proteger o seu filho a nível da sexualidade, mas é uma coisa que você pode traumatizar ela. Ela crescendo achando que isso é errado, o que vai acontecer na vida adulta? Ela vai ter muita dificuldade para se entregar num relacionamento, para sentir orgasmo, para desfrutar tudo isso que esse momento incrível e divino que é o sexo pode se tornar. Então, o que acontece? Quando ela vai pro colégio também, ela tem um reforço positivo disso, tá, Patrick? Por quê? É muito bonito o menino que fica com várias meninas no colégio. Ele é o garanhão, é o bonitão, o gostosão. Mas a menina ficou com 2, 3 no ano, já é considerada puta, piranha. Hoje em dia, tem uma cliente minha que ela fala assim... Ela tá sendo chamada de corrimão, porque todo mundo passa a mão, de marmita, porque todo mundo leva pra comer. Então, assim, é muito difícil pra mulher ela se desenvolver nas questões sexuais. E aí ela chega pra um casamento, e a gente coloca um casamento ali, né? A mulher, ela veio bloqueada. Ela teve relações ali, mas foram relações, às vezes, muito superficiais, às vezes erradas. E aí a gente colocou um homem que ele vem do pornô, né? Não sei teu caso, mas o meu, vou falar da minha vida. Eu fui condicionado no pornô, né? E aí a gente chega achando que é aquele negócio. Que a gente vai meter lance. Aí, às vezes, o cara pega uma menina virgem aí, vai pra cima dela e ele acaba traumatizando, porque gera muita dor.
o que era pra ser prazer, o que era pra ser gostoso, acaba se tornando algo dolorido, algo traumático. Então, por isso a gente tem muita gente com algumas questões de traumas relacionados à sexualidade, que, como terapeuta tântrico, eu também ajudo as pessoas a se conectarem mais com o prazer, né? Ó, que interessante. É realmente o que você mencionou, entendeu? O homem, desde criancinha, a gente vê muito isso até hoje, nos nossos tempos. Quer mijar? Mija de qualquer lugar, vai atrás de qualquer parte. Já a mulher, não, a mulher, você tenta blindar de uma forma assim que um meio de proteção, né? Querendo ou não, é isso, é um meio de proteção, você blindar aquilo. Claro que o excesso de blindagem, entendeu? Acaba ocasionando prejuízos na vida da criança. Exatamente. Essa é a realidade. E o excesso de liberdade é a mesma forma, entendeu? Exatamente. Porque assim, eu acho muito interessante é que hoje em dia, essa pesquisa eu não sabia, mas existe muito. Como é que é a palavra correta? Mulheres mexendo com crianças do que homens mexendo com meninas. Não sei se você sabia dessa informação. Eu tava pesquisando sobre isso, eu fiquei assim, abismado, entendeu? O assédio, né? Existe muito assédio da mulher mais velha com o adolescente, o jovem, entendeu? A criança. Sexo masculino. E eu não sabia disso, eu fiquei assim, abismado quando eu fui descobrir isso, entendeu? E isso é uma questão, né, que tá muito relacionado, né, Patrick? A gente entender da questão do pornô mesmo. Sabe? O pornô é aquele negócio das ninfetinhas, aquele negocinho das menininhas novas. E isso acaba indo pra uma esfera, cara, que é muito complicado, porque o cara, cada vez mais, o pornô, lembrando que é algo que excita a mente, ele vai comparar aquilo com níveis menores. Ele vai querer sempre mais. Então é um vício, é como um vício de dopamina. O cara, quando ele vê, ele tá vendo vídeo de animais, ele tá vendo vídeo de bizarrice. Então vai desenvolvendo algumas questões assim que chegam a beirar o doentio. Então, o que que acontece com isso? Eu acho esse dado que você trouxe aí bem interessante. Eu não tinha visto ele ainda, então, assim, não posso opinar porque também não sei a fonte, né? Aham. Mas o que eu tenho pra te dizer é justamente isso. A gente tá com uma sociedade que a gente tá no normal doentio. Que nem um amigo meu, Felipe Lisboa, ele fala, né? O que era errado ficou certo e o que é certo ficou errado, né? Tá tudo invertido. Exatamente. Mas o que que é invertido, o que que é certo, né? Então a gente tem que ter, a princípio de tudo, assim, uma questão de respeito também, né? Porque às vezes o que é certo para um, talvez é errado para o outro. E principalmente nas questões sexuais, o que a gente tem que lembrar, eu vou dar uma dica muito importante para os homens aqui agora, que sexo também é questão de sangue, tá? Como assim, né, Patrick? Ué, como assim? Como assim? Então, vocês entendam, homens, que pra gente chegar ao ápice orgástico nosso, a gente precisa de 30 ml a 50 ml de sangue somente. Então, o homem ele chega ao ápice orgástico muito fácil. E nós fomos condicionados errado. Eu vou falar do meu caso. Eu cresci numa casa onde era eu mais 2 irmãos. E toda vez que eu ia pro banheiro, tinha outros 2 batendo na porta. Então, eu tive que ser o mais rápido possível. Então, condicionei a chegar ao ápice muito rápido. E eu fui entender que eu tinha ejaculação precoce depois que eu me tornei terapeuta tântrico. Antes disso, pra mim durar mais, o que que eu fazia? Eu bebia. E hoje em dia, o que que o pessoal tá fazendo mais? Tá indo pro Tadalafila. Tá indo pra outras questões ali, pra eles se sentirem os potentes, né? Só pra vocês terem ideia, dos 3 medicamentos mais vendidos no país, 2 deles são para impotências sexuais, Uau! né? Então, eu acho que tá na hora da gente começar a ter discussões sobre isso, porque esse normal não tá certo. O cara garantia ali o sábado, eu tinha uma ex-namorada que era farmacêutica, e sábado, gente, a gente ficava impressionado tanto que vendia desses comprimidinhos. O cara vai sair com a mulher, ele já condicionou passar na farmácia. Para com isso, gente. Dá pra
ser normal, dá pra ativar normal isso, né? Então, o sangue, ele tem muito a ver. Enquanto a gente precisa de 30 a 50 ml, as mulheres precisam de meio litro. São 2 canecas dessa daqui, ó. Só pra vocês terem ideia, tá? De sangue que ela precisa desprender pra ela chegar ao ápice orgástico. Então, esse sangue, ele demora um tempo pra chegar nessa região, né? Chamada de clitóris, onde não é só aquela pontinha, né? Ele tem as perninhas dele e, assim como o pênis também, ele vai inflar, ele vai inchar aqui de sangue, tá? Então, para encher tudo isso aqui, são 2 canecas de água, né? 2 canecas de sangue, né? Então, o tempo ele é muito importante. Então, as mulheres, elas demoram em torno de 7 a 20 minutos para chegar no ápice orgástico, quando ela não tem outras questões, tá? Então, por isso as preliminares são tão importantes, homens, dentro do relacionamento. Então, é uma dica que, assim, pode parecer besta, mas às vezes nós estamos pensando só na gente, né? A gente quer dar aquela aliviadinha de noite, não dar o carinho pra toa que ela merece. E aí o que que acontece? Ela vai se sentindo às vezes frustrada. E como isso é um tabu ainda, a gente não conversa sobre isso, o que que acontece? A mulher em si, ela vai ficando cada vez mais murchinha, porque às vezes ela tentou falar alguma coisa pra você, mas você não deu espaço. Então, vou dar mais uma dica aqui, já preciosa, já de relacionamento, já, porque eu acho que também nosso tempo tá quase esgotando aqui, eu não sei como é que tá. Mas assim, tem mulheres, tem uma técnica muito importante chamada técnica do sanduíche, tá? Então, toda vez que você for falar alguma questão sexual, eu quero que vocês façam essa técnica com o parceiro, com a parceria de vocês, tá? Primeira coisa, comece com um elogio. A sua esposa quer falar alguma coisa relacionada à sexualidade contigo, né, Patrick? Ela vai chegar, Patrick, ó, começa com um elogio sincero, ó, eu gosto muito quando você faz isso, 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 isso. E se você fizesse isso, 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 poxa, aí eu ia me sentir incrível. Aí eu ia me sentir a mulher mais incrível do mundo, principalmente nessas horas. E aí termina com outro elogio. Aí fala, ó, Patrick, mas ó, essa parte que você faz aqui eu acho a mais principal, então se tiver alguma coisa que eu posso fazer por você, eu também vou fazer. E a gente tem que lembrar que relacionamento também é entrega, né? É como um banco, né? Se você gravar isso aqui, você vai tirar de letra os relacionamentos. É como um banco. Tem muita gente querendo sacar sem ter nada. Você pode até sacar as coisas no relacionamento sem ter nada depositado. Só que os juros vão vir mais altos aí, né? Então, primeiro, deposita bastante. Coloca bastante investimento no seu relacionamento. Realmente tempo de qualidade. Realmente momentos a dois. São várias questões aqui que eu vou trazer para vocês aqui daqui a pouquinho, que faz toda a diferença. E parecem coisas simples. Às vezes você sabe, mas você não está fazendo no seu relacionamento. Então, né, que fim que vai dar isso, né? Fala pra nós aqui, até nós teve uma discussão já com os motores de aplicativo, nós falamos sobre o tempo. Existe um tempo assim, porque assim, alguns falam assim, não, você tem que ter 4 horas. Eu tenho relação sexual 2 vezes por semana. Mas eu aproveito, entendeu? É qualidade, não é quantidade. Então, entra essa discussão, qualidade e quantidade. Vamos lá, 4 horas, entendeu? Aí eu falo assim, ó, aí um quer gargantear. Não, eu fico, se não tiver 6 horas, eu não fico 6 horas, tem que ser mais, entendeu? Mentira! Sabe que é mentira, né? Mas enfim, né? A questão do tempo, cara, é assim, não existe. Se eu falar assim pra você, a gente sabe, né, que nem os estudos que eu trouxe aqui, em torno de 7 a 20 minutos para a mulher chegar ao ápice orgástico. Então, se eu tenho ideia de que é esse tempo, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que se prender ao tempo, você tem que se prender no momento. Tá? Porque os dias, as noites mais incríveis que você viveu, que você e sua parceira viveram, foram noites onde um estava ali pelo outro. E vocês estavam no presente momento. Então, muito mais importante que o tempo é a presença. Tá? Tanto dos dois. E presença é você gostar também de fazer um carinho nela, você gostar de beijar. Pra gente ter ideia,
o nosso rosto, ele é muito cheio de terminações nervosas. Então, carinho, cafuné, isso aqui, gente, deixa a pessoa muito mais relaxada, deixa a pessoa excitada também. Por isso que a mulher, ela se excita muito com o beijo. Então, aquele beijo demorado, sabe, que a gente dava no começo do relacionamento, por que que eles não existem mais hoje? Então, são perguntinhas aí, pessoal, que vocês têm que fazer, porque o que que acontece? O maior órgão envolvido na sexualidade não são as genitárias, é nossa mente. Então, eu preciso que o nosso cérebro, ele tenha essa condição de estar relaxado, de estar curtindo o momento, de estar presente. Porque quando eu tô presente, o presente acontece. As coisas mais incríveis que você viveu na sua vida, que você vai lembrar até hoje. Você lembra do cheiro, do sabor, da cor. Você lembra de várias coisas porque você tava ali no momento presente. Então, tempo é importante, sim, para a mulher, muito importante, mas o que é mais importante é a pessoa estar realmente presente ali, tá de corpo, alma e coração nesse momento a dois. Uau, então, para você que fica se apegando a tempo, se eu não tiver 4 horas, só lembrando que eu acho muito interessante eu ouvir um pregador, o nome dele é Cristiano, ele fala sobre sexualidade também, entendeu? Dentro da igreja, que é um tabu muito grande, entendeu? Dentro da igreja é complicado, entendeu? Para você falar sobre certos assuntos. E ele fala sobre isso. Ele vai assim, não se apega a tempo, não é 1 ou 2 horas antes. Não, você tem que começar um dia antes. Vai sair de manhã cedo, amor da minha vida, minha princesa, entendeu? Ou vice-versa, o homem para a mulher para o homem, entendeu? Você elogiar. Mas principalmente o homem, né? Já vamos começar aí, então com as dicas já, né? Aí, ó, fala dicas aí. 3 elogios por dia. Pro parceiro e pra parceira, tá? É que nem eu disse, a gente é muito condicionado a achar os defeitos da pessoa. Mas e as qualidades, Patrick? E as qualidades? Né? Quando foi a última vez que você, que tá aí do outro lado, elogiou a sua esposa, elogiou uma atitude dela? E eu tava vendo uma questão muito interessante, ainda foi hoje de manhã ainda, né? Que eu sempre, todo dia, quando a gente é terapeuta, a gente ama estudar, a gente ama evoluir, a gente ama buscar coisas novas. E hoje eu tava vendo Augusto Cury. E Augusto Cury, ele fala muito sobre a questão do amor. Mas o amor sustentável, né? Não é esse amor platônico que a gente tem essa ideia, né? Então, o amor sustentável é o quê? Justamente a pessoa, ela primeiro entender que o primeiro amor da vida dela é ela. Depois que ela começa a se amar, aí sim eu vou amar o outro, aí sim eu vou me dedicar ao outro, aí sim eu vou buscar algo. Só que a gente fica às vezes buscando nessa questão da falha, né? O que falha em mim? O que tem de falha? Aí eu fico esperando. E também a gente chegou num nível absurdo hoje de cobrança, porque a gente tem as redes sociais e ela traz muita comparação. Então eu tô aqui me comparando com o relacionamento das outras pessoas, que na rede social, gente, aquela é maravilhosa, aquela coisinha linda. Ai, meu amor me trouxe bombom hoje. A gente teve recentemente o caso da Virgínia aí, né? Que todo mundo achou que era uma coisa que estava bem, de repente acabou. Mas vocês só viram o palco da vida. Os bastidores quase ninguém mostra. Então esse bastidor que você vive todo dia aí, minha amiga e meu amigo, vocês têm que ter muita resiliência para aguentar o tranco, porque é difícil, né? Quando a gente fala em amor, a gente acha que é só love. Não é só love. Vocês têm diferenças, vocês têm que ter uma comunicação assertiva. Então, comunicação é muito importante dentro do relacionamento. Palavras de afirmação a mulher precisa. Não sei se vocês já ouviram as 5 linguagens do amor, mas isso aqui, se você fazer todo dia essas 5 linguagens e descobrir qual é a linguagem do amor da sua parceira, meus amigos, vocês vão ganhar pontos assim incríveis com ela e ela vai estar todo dia querendo fazer algo por você, né? A gente quer muito que a mulher, ela tem muito romantismo, porque ela vê muita coisa e aí ela espera isso do parceiro, mas só que ela não comunica. Então, mulherada, vamos comunicar mais. Usa aquela técnica sanduíche que eu passei. Por quê? Porque vocês têm que entender assim que a vida, ela é uma só, né? E se vocês escolherem essa pessoa para estar perto de vocês, essa pessoa, ela não é perfeita, ela não é o príncipe. A gente tem aquela síndrome do príncipe encantado, né? Onde a princesinha vê aquele cara no cavalo branco, né? Agora mudou um pouquinho com o Shrek aí, trouxe outra perspectiva, desconstruiu isso.
Mas o que que acontece? A mulher ainda tem essa síndrome do príncipe encantado. Então, qualquer homem que às vezes chega pra ela não serve. Por quê? Porque o cara não tá numa Lamborghini branca, numa Ferrari branca. Então, mulheres, invistam muito na comunicação de vocês. E saibam se comunicar com os parceiros de vocês, que vocês são a sabedoria dos lares aí. E eu queria enfatizar algo importante também para você, mulher, e para você, homem. A mulher, o que acontece? Ela é mais pela emoção. O homem é mais pela razão. Entendeu? Então, essa é a questão. O homem, às vezes, ele vai chegar em casa, ele só quer descansar. Porque o dia foi terrível. Claro que eu estou citando, nesse caso, o homem trabalha e a mulher trabalha no lar, né? Cuida dos filhos. Então, assim, faz toda a diferença. E a mulher só quer o carinho, só quer que ele chegue e lhe dê um carinho. Então, às vezes, ele chega, vai pro WhatsApp, vai ver vídeo, vai ver podcast. E o que acontece? A mulher ali, ela fala assim, mas eu queria conversar um pouco com você. E o homem, ele não dá entrada, não dá aquilo. Então, o que é que acontece? Creio que no relacionamento, entendeu? Eu digo por experiência própria, nessa parte, porque assim, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. No relacionamento, ali, a partir do momento que os dois se dão, pô, chegou em casa, chega, deixa o telefone lá, entendeu? E vai dar atenção pra ela. E ele vai, o que acontece? E é Vai começar a dar rotina, um né? carinho. Tem que ser diário. Tem que ser diário. Relacionamento é questão diária. É atenção diária. Tudo que você dá foco, ele aumenta. Então, se você não dá foco pro seu relacionamento, uma pessoa que você vai viver aí, vamos supor, hoje em dia, as médias dos casamentos, mas a gente não quer média. A gente quer o casamento que dura até o final, né? Vamos supor que você vai viver 40, 20 anos com uma pessoa e você tem que ter ela ali como seu parceiro, mesmo, parceiro mesmo. Então você tem que dar atenção ali. Meia hora, gente, por dia não custa nada. Deixa o homem, deixa o trabalho de lado um pouquinho. Vai dar atenção para sua mulher, para seus filhos, porque a gente vê que casais que são mais felizes, ó, a gente pega aí o Paulo Mussi, por exemplo. Toda quinta-feira o cara sai com a mulher dele. E você tá saindo com a sua mulher que dia por semana? Ah, uma vez por mês, né? E aí eu vou entrar depois nessa esfera aí da dica que eu vou dar pro Dia dos Namorados aí, que vai ser dicas incríveis, aonde a gente não tem esse tempo de qualidade. O cara não olha pra mulher dele no olho e não entende as necessidades dela. E ela, por outro lado, também tá num nível tão apressado das coisas que a gente esqueceu aquela empatia de se colocar um pouco no lugar do outro. Mas não é colocar no lugar do outro sendo você, é se você se colocar no lugar do outro sendo o outro. Aí que é um nível de empatia maior, né? Porque a gente fala, eu se coloco no seu lugar, Patrick, tá? Beleza. Mas eu se colocando como se fosse você, né? O que você gosta? O casal, ele conversa sobre tudo. Mas a mulher não tem liberdade, às vezes, ou o homem não dá essa liberdade pra ela falar de sexo com ele. Porque ele acha que sabe tudo. Porque a gente foi pornotizado. A gente acha que a gente é os caras. Eu já fui desse jeito, eu sei, eu entendo você, meu amigo. Mas, cara, a melhor coisa é a comunicação dentro do relacionamento. Melhor coisa. A partir do momento que acaba a comunicação, esquece. Pra mim, assim, eu vejo naquele ponto que acabou tudo, entendeu? Eu falo porque eu trabalhava muito tempo à noite. Então, tipo assim, eu chegava em casa, era 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, eu queria chegar em casa, tomar um banho, almoçar e dormir. E depois minha esposa ficava em casa e eu saía. Aí chegava em torno de 4, 5 horas da tarde, eu saía pra trabalhar, entendeu? Dava um pouco de atenção. Então, querendo ou não, isso daí acaba esfriando o relacionamento. Porque assim, hoje em dia nós ficamos tanto atrás do dinheiro, 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 que não damos dedicação à família, não saímos por um momento de lazer, nós não cuidamos da nossa mente, entendeu? A gente não faz nada, só quer saber correr atrás do dinheiro. Entendeu? Achei que até me arrepiar quando eu falo nisso, porque, querendo ou não, isso é forte, entendeu? Isso é forte. E as pessoas, muitas das vezes, brincam com isso. Ah, não, eu quero ganhar dinheiro, depois eu vou cuidar da família. E às vezes, se você sai de casa, você sai para trabalhar e não voltar, o que que você aproveitou? Ganhou muito dinheiro, mas quem vai curtir com a sua esposa? Quem que vai cuidar dos seus filhos? Quem vai curtir com eles? E as pessoas não veem isso, entendeu? Cara, é uma coisa muito profunda que você tá falando, Patrick, e faz total sentido. Tá? Então, dentro da terapêutica tântrica, a gente tem isso muito de aproveitar o momento. E aproveitar o momento é a gente dar atenção para as coisas que são mais importantes pra gente.
É a gente ressignificar a nossa vida e ver o que tem de importante. Pô, aí você vai ver ali, cara, tipo, que nem assim, eu dou muita atenção pro meu filho, né? E principalmente os momentos que a gente vive junto. Ontem mesmo eu fui na luta com ele, Aí eu vi né? lá, que legal, hein? Ele foi numa luta lá, cara, eu tô ali, mas eu tô assim, eu tô com a cabeça assim também, entendendo que aquilo ali vai passar, mano. Vai passar, e aí? O que você aproveitou da vida, mano? Nada. E aí, que memória que a gente vai ter pro filho da gente? É um cara que chega. No caso, você chega do Uber, ali, não dá nem atenção pro teu filho, vai dormir e aí já acabou, né? Hoje em dia a gente tem muitos filhos abandonados, cara. Abandonados. O homem estando junto com a mulher, o cara abandona, né? Então, Tantra, ele é muito lindo porque ele fala muito sobre presença. E você estar presente é você dar atenção para as coisas que verdadeiramente importam na sua vida, né? E voltando aqui, vamos aproveitar agora, vamos dar as famosas dicas, né? Pro pessoal aí. Patrick, você quer ouvir as dicas aí que a gente tem para dar? Ó, eu quero ouvir as dicas porque assim, poxa, eu sou casado. E é uma área que as pessoas têm muito preconceito. Preconceito, na verdade, tá? Não é é preconceito. Então, passa para nós algumas dicas aí. E depois depois dessas dicas, pessoal, para vocês que estão nos ouvindo, nós vamos falar sobre um pouco o preconceito que as pessoas têm sobre a terapia tântrica. Essa Beleza. palavra é difícil de falar, mas passa as dicas para nós aí, terapeuta Beleza, então. Ailton. Então vamos lá, pessoal, bem rapidinho, tá? Alguma coisa que pode revolucionar o dia dos namorados de você. Principalmente se você tá sentindo aí, minha amiga, meu amigo, que deu aquela esfriadinha no relacionamento, ou mesmo tá num casamento de vários anos aí, a gente sabe que a rotina ela vai se tornando normal. Tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é essa que eu falei. A gente tem que entender que o nosso cérebro, ele tem a questão de ser o maior órgão envolvido nessa questão. Então a gente precisa dialogar muito, a gente precisa trazer de volta talvez uma confiança que esse parceiro, que essa parceira já perdeu há muito tempo. Então, a primeira dica é vocês ter realmente momentos semanais para vocês dois. Ter hora, ter dia para fazer sexo, Ailton? É isso que você tá falando? Sim. É dia para vocês se entregarem um pro outro, porque o que que acontece no dia a dia, quando a mulher ela vai pro ato, ela tá pensando lá na roupa que ficou na máquina, na louça que ficou na pia, na casa que não tá limpa, se deu merenda pro filho, se não deu, o que que ele vai levar pra escola amanhã. Então a mulher ela entra num loop onde ela não desliga. Tá? E o homem também, o homem tá lá, às vezes no momento lá, e ele tá pensando lá no trabalho dele, né? Quando ele tá no trabalho, ele tá pensando em casa, e quando ele tá, é uma mente que vagueia, né? E quando ele tá em casa, ele tá pensando no trabalho, né? Então, por quê? Porque a gente não vive um momento. Então, a primeira dica que eu vou falar pra vocês é vocês estarem presentes realmente, de fato, e mudar o conceito, tá, gente? Mudar o conceito é o quê? É você uma vez por mês ou uma vez por mês, não, uma vez por semana, você tirar ela da zona de conforto, da onde está acostumado. A gente se acostuma com o que é bom e com o que é ruim. Só que na hora do sexo, a gente também se acostuma. É tudo parecido. A gente não se liga nisso, mas isso aqui é muito importante, viu, Patrick? É sempre da mesma forma. A pessoa. É a mesma coisa que escovar os dentes. O sexo vira um negócio meio automático. Então, eu vou convidar você que está em casa a desligar dessa questão do automático, tá? Então vai desligar de que forma? Mudando o ambiente. Então vou chamar ela para ir para um hostelzinho. Se quiser dica de hostel, de hotel aqui, fala com o Patrick aqui, que eu acho que ele tem algumas parcerias também. Tirei ela do ambiente. Agora eu vou trabalhar os sentidos da pessoa, tá? Então visão, audição, paladar, tato, que mais? Olfato, são coisas muito importantes para a gente despertar o desejo sexual no nosso parceiro, na nossa parceira, tá? Então, levei ela para um lugar diferente. Só que eu tenho que levar ela e fazer coisas diferentes. Não adianta só levar para um lugar diferente, porque senão eu tô condicionando de novo. Só tô mudando o local. Então, se você gosta de um cheirinho especial, coloca um incenso. Se você gosta de flores, coloca flores para ela. Meus amigos, faz essa mulher se sentir privilegiada. Você também, mulher, às vezes você tá esperando aí a vida inteira. Eu tive casos de clientes minha que se emocionaram porque uma vez eu senti de decorar o ambiente do Tantra
com pétalas de flores e com velhinhas, né? Então, Uau. a cliente chegou de mais ou menos 50 e poucos anos e se emocionou, porque o sonho da vida dela foi ter um ambiente daquele, um parceiro que proporcionasse isso na vida dela e nenhum parceiro proporcionou isso. Então, ela foi viver isso dentro da experiência da terapêutica tântrica. Então, o que eu quero dizer pra vocês é assim, tirem a pessoa realmente do contexto que tá ali. Pra ela ter novo ambiente, vai gerar várias outras sensações que vão despertar a sexualidade de uma forma mais incrível. Então a gente quer ter o momento dos namorados incríveis, mas a gente não quer preparar isso. Então preparação faz toda a diferença. Então pega um hostel, pega um hotel, até mesmo um hotel, tá, gente? Leva a esposa de vocês lá, pra vocês terem essa sensação diferente, porque a mulher, ela quer se sentir amada, ela quer se sentir desejada também, tá? Feito isso, aí o que vocês vão fazer, meus amigos? Aí agora eu vou para dicas mais aprofundadas. As dicas mais quentes. Dicas mais quentes, tá? Então, olho no olho, tá? Parece uma coisa besta, boba, mas você olhando olho no olho, você ativa a ocitocina da sua parceira. Você transmite aquele carinho, aquele amor, aquele afeto. Lembra quando vocês ficavam se olhando? Por que isso acabou? Outra questão é um abraço, mas é um abraço demorado, de pelo menos 40 segundos. Esse abraço de 40 segundos, ele vai gerar ocitocina, vai deixar a pessoa mais relaxada. E a ocitocina também ela é vasodilatadora, então ela traz sangue de uma forma mais frequente para as regiões da genitália, então essa mulher ela consegue sentir um prazer mais amplificado. E o homem também, tá, gente? Principalmente hoje em dia a ocitocina já está sendo usada por alguns urologistas como questão de ejaculação precoce, também ejaculação retardada, então ela é usada para os dois, né? E aí, através de um abraço, mulher, você sabia que você pode fazer seu marido durar mais? Tá aí um dado interessante. Ó, uma dica pras mulheres aí, ó. Abracinho. Sem os outra homens questão usar Tadala, né? é o beijo. Sem usar Tadala, sem nada. É natural, gente. Vocês têm que aprender o que é natural. Deus já fez a gente perfeitinho, mano. Para de ser bobo, para de querer inventar as coisas, para de querer ser o fodão. Só seja você já tá sendo foda. E aí, o que acontece, né? Beijo. Beijo é uma coisa que as mulheres gostam demais. Só que com o passar do tempo, vai se tornando aquela coisinha de velho. Beijinho de velho. Para com isso, gente. Sua mulher quer ser beijada. Ontem eu tava num atendimento que eu fui fazer do meu ombro. E eu fui conversar com uma amiga minha, né? Que ela é uma fisioterapeuta. Né? E aí ela falando que tinha uma cliente dela que nunca expressou isso pro marido dela, mas disse que gostava muito do beijo. Só que toda vez que ia beijar o marido dela tava chegando na estação, ele ficava assim, ó, que nem um para-brisa, sabe? E aquilo irritava ela. Só que ela nunca teve a coragem pra falar isso pro cara. Daí essa amiga minha também, ela tem algumas questões assim de entendimento sobre o tantra. Ela falou assim, ó, você vai pegar a cabeça dele, vai segurar ali, vai tascar o beijão mesmo, do jeito que você quer. Porque às vezes a mulher ela fica esperando muito pelo homem. Então mulheres, tomem atitude sim, tá? Não tô falando pra vocês aqui tomarem a parte masculina, não é isso, tá? Mas é que às vezes, assim, vocês querem ter um sexo incrível, só que vocês estão esperando demais. E a vida tá acontecendo, gente. A vida é isso aqui, ó. Ela só acontece no presente momento. Amanhã ou depois a gente nem sabe se a gente vai estar aqui. E aí, o que acontece com tudo isso? Se eu não comunico, se eu não faço o cara parar lá pra dar o beijo que ela sonhou em ter, esse cara talvez nunca vai dar o beijo, porque ele tá achando que aquele beijo dele é o beijo que sacia ela e não é. A gente tem que se perguntar e perguntar pra nossa parceria, a gente tem que tirar as coisas da nossa cabeça e começar a ter mais assertividade no relacionamento. Ter assertividade é a gente saber o que a outra pessoa espera. Então a gente precisa criar um ambiente dentro do relacionamento onde a gente tem uma conversa franca e de expectativa também, né? Ó, amor, qual que são os seus maiores desejos sexuais? Né? O que você sonha em fazer?
Qual que é seu sonho? Qual que é teu... Que jeito que você queria que rolasse? Qual que seria um momento incrível que a gente podia fazer a dois? Né? Às vezes tem uma mulher que é um negócio que é fácil. Às vezes ela só quer no carro. E o cara nunca fez no carro com ela. Sabe? Então a gente precisa entender essa parceria. Né? Tanto o homem quanto a mulher. Porque aí eu ganha-ganha. E muitas mulheres ficam assim pensando assim, Ailton, mas eu tenho que aprender. Eu dou curso também de como encantar o mozão na hora H, onde eu ensino manobras tântricas aí pras mulheres. E eu recebi um depoimento, acho que foi ontem de ontem, que foi muito fantástico. Bem assim, de uma mulher assim, falou, Ailton, eu usei as manobras tântricas que você me falou, e meu marido falou que foi a maior experiência da vida dele. E aí você tá. E aí eu acho que eles estão com 7, 8 anos de casado, uma coisa assim. E aí você proporcionar isso pro seu parceiro, cara, é muito gostoso. E aí é o que eu digo, né? Se a gente não ter essa comunicação, não entender disso, não se privilegiar dessas coisas, alguém pode estar. E hoje em dia a gente tem muitos inimigos dentro do relacionamento. É o mundo dizendo uma coisa, é outra pessoa dizendo alguma coisa, e você e tua parceira, teu parceiro, vocês têm que parar e falar, opa, pra onde que a gente tá indo? O que que a gente quer? Você quer ser mais feliz na cama? Então o que que você espera de mim? O que que eu espero de você? E são conversas que a gente precisa ter, a gente não é mais menino, a gente não é mais moleque, a gente tem que conversar sobre isso também, né? Então essa é mais uma dica. Outra dica também é usar e abusar da massagem, tá? Aí é que nem eu falo, né? Tem mulheres que vão dizer assim, ai, mas eu sou obrigado a fazer massagem no meu marido. Cara, se não- a gente tá tirando a obrigação de lado aqui, tá? Se você fazer nele, se vocês combinarem o dia da massagem, eu acho que esse momento a dois vai ficar mais incrível, tá? E outra questão é... Você quer falar alguma coisa? Na verdade, eu quero falar pra gente cortar essa parte que ele falou que os homens têm que fazer massagem. Porque, rapaz, não. Mas eu acho interessante, é isso mesmo, Ailton. Até vou devolver a palavra pra você, mas é isso mesmo, entendeu? É você se doar, entendeu? É você se doar aquilo e falar assim, realmente eu vou fazer uma massagem ali, velho. Às vezes pega o creme lá, fica fazendo massagem, às vezes tá cansado, o braço tá doendo, voltou da academia. Mas aí que tá. Quando você entra num estado de presença, você entra num chamado flow, tá? Então isso acontece, o Tantra, ele ensina muito isso. Sabe? Às vezes eu tô fazendo a sessão e meu protocolo de ativação de citocina, ele dura em torno de 2h30 a 3 horas, tá? Então se eu não tiver em flow ali, vai estar doendo tudo, sabe? Então eu tenho que estar ali por aquela pessoa, eu tenho que entregar um amor incondicional para aquela pessoa. E o Tantra, ele vê muito isso. Ele vê muitas pessoas como um ser mesmo divino. Então, o respeito, o carinho, o afeto que a gente precisa ter como terapeuta tântrico para a pessoa, isso é muito importante, Patrick. Porque a pessoa tem que se sentir ali amada, querida, desejada assim, porque é uma terapia tântrica, porém, não acontece sexo durante a terapia tântrica. Isso é muito bom ressaltar. Isso, Tá? isso eu ia perguntar, porque assim, querendo ou não, hoje em dia, quando você fala sobre terapia tântrica, a pessoa já imagina querendo ou não, acabando o casamento, o ato conjugal ali entre o terapeuta com o cliente, entendeu? Então, hoje em dia, querendo ou não, se mistificou isso, entendeu? Isso tá englobado assim. Então, fala um pouquinho pra nós. Se mistificou, né? E a gente tem, assim, a questão de trazer. Isso aconteceu com o coach também. O coach é uma metodologia fantástica. Não tô falando só porque eu sou coach também, mas a gente deixa muito de acessar as coisas que vão mudar a nossa realidade por causa de preconceitos. Da gente não conhecer, da gente ouvir falar. E tem sim profissionais que são fajutos, tanto no coach quanto na terapia tântrica, tá? Gente que falam que são terapeutas e são outras coisas, são garotos de programa, são garotos de programa. Tudo bem você ser garota de programa, você ser garoto de programa, não tem nada contra. Mas você dizer que é terapeuta tântrico e não saber nem o que é lingam massagem, não saber nem o que é yoni massagem, não faz sentido, entende? Então, eu vou dar uma dica aqui para as pessoas que buscam isso. Primeira coisa, vê se o terapeuta de vocês, ele tá dando a cara mesmo, sabe?
se ele tá vindo pra frente, se ele fala alguma coisa, se ele é terapeuta mesmo, ou se é outra coisa que só tá querendo às vezes ganhar dinheiro, que tá querendo às vezes fazer outras questões que não tem a ver com terapia. E a terapia tântrica, um profissional de verdade, ele vai perguntar pra você qual que é o seu objetivo com a terapia tântrica. O que que você quer? Pra que você quer desprender dessa energia, que é uma das energias mais poderosas do mundo pra cocriação das coisas? Se a gente parar pra ver o que que é energia sexual, a gente só tá aqui por conta dela. Tá? Você só nasceu porque teve uma energia sexual entre teu pai e tua mãe. Eu só nasci porque teve. A não ser que você seja de proveito, aí é outras questões. Mas, em geral, as pessoas elas não deram o start, Patrick, para entender que a energia sexual é uma energia de criação. É uma energia de cocriação, de realização e de várias outras coisas. No livro Quem Peça Enriquece tem um capítulo que só fala sobre a energia sexual. E as pessoas ainda levam isso como tabu. Então tá na hora da gente acordar, da gente entender o que que é pra gente, o que que não é pra gente. Se faz sentido o que eu tô falando aqui, pessoal, coloquem no relacionamento de vocês. Eu quero que vocês façam realmente a diferença, sabe? Tantra pra mim, primeiro lugar, é uma conexão profunda entre eu e eu mesmo. Né? Aquele negócio que a gente falou, que até vou repetir, mas eu não consigo levar minha parceira, meu parceiro, aonde eu não fui ainda. Segundo, Tantra, ele é uma conexão profunda entre você e o parceiro. Então, se você coloca no estado de Tantra, você vai estar ali pela pessoa, você vai se doar, você vai se entregar. E não tem como, quando você se doa, se entrega de verdade, e os dois estão ali por uma coisa maior, não seja algo incrível. E terceira coisa é algo maior. Né? Você já parou pra pensar que quando a gente chega ao ápice orgástico é uma das sensações mais incríveis que a gente tem no mundo? Isso se assemelha a muitas coisas incríveis. Por quê? Porque a gente tem, ali nesse ato aí, a gente tem uma explosão dos hormônios do bem-estar também. Né? Ocitocina, dopamina, serotonina. E tudo isso, Patrick, ele faz com que a gente vai para um estado com algo maior. Onde eu acho que a maior sensação que a gente sente a nível natural, né? Não tô falando de questão de drogas, de coisas sintéticas, etc e tal, ou alguns enteógenos, endógenos, etc e tal. Eu tô falando da questão da gente chegar muito perto de Deus mesmo, porque é algo divino, né? Ali a gente tá criando uma vida, que é a questão do ato sexual. Em tese seria para isso também, né? Então, se a gente souber utilizar essa energia, cara, a gente cocria qualquer coisa que a gente quer na vida. Eu acho isso muito importante, porque, querendo ou não, o ato sexual, entendeu? Na vida do casal, tá? Eu sou muito daquele ponto de vista, entendeu? O ato sexual é feito para casal, entendeu? É para casal, não é para conheci eu não defendo isso, eu defendo que o ato conjugal é para casal mesmo. Casou, agora você tem um direito de usufruir disso. E não concordo, tá? Não concordo. Pensamento meu. E, não, vou casar hoje e amanhã, se der ruim, vou divorciar, entendeu? Não concordo. Porque assim, eu creio que o casamento, ele é completo. Ele é completo, o casamento. Em todos os graus da vida, você necessita de um casamento. Se eu chegar e falar pra você hoje aqui sobre casamento e eu não for casado, como que funciona? Qual que vai ser a sua perspectiva? Como que você vai falar de algo que você não entende? Solteiro. Mas eu estudei. Mas você não viveu na prática. Então, como que você vai falar de algo que você não sabe? Então, hoje em dia, se você é casado e você chega em grandes empresários, o que eles vão querer saber? É casado ou não é? Como é que é a sua vida? Não, tenho esposa, tenho família. Então, as pessoas, poxa, de bola, é isso que eu preciso. Uma pessoa que tenha compromisso. E assim por diante, entendeu? E assim vai indo. Então, assim, eu fico muito feliz mesmo, entendeu? Em poder proporcionar esse momento aqui para as pessoas que estão nos assistindo, estão nos acompanhando, porque, assim, é algo fantástico, entendeu? Mas o importante é isso, é essa experiência. E quais são as suas considerações finais para quem está nos acompanhando? Considerações finais, então, gente. Eu sou criador do protocolo de ativação de ocitocina. É algo que realmente transforma e muda a vida de muitas pessoas, tá? Eu não tenho um casal, não sou um casal, mas eu sinto que eu tenho alguma trava relacionada à sexualidade. Me procurem.
Ailton, eu sinto que eu não tô conseguindo me desenvolver dentro do meu relacionamento. Me procurem também, converse vocês dois, tá? Realmente, tudo tem um jeito, tá? O que que acontece? A única coisa que não tem jeito, gente, é a morte. Então, se o casamento tá ruim, ele dá pra arrumar sim. Dá pra arrumar nesses aspectos também, tá? Hoje em dia, eu consigo ajudar muitas pessoas. Ajudar não, auxiliar, tá? Que auxiliar é diferente de ajudar. É, a encontrar esse momento que vocês querem viver. Vocês sempre pensaram em viver algo extraordinário, algo incrível dentro do relacionamento. Só que quando chega pra viver, a gente dá trabalho. Dá trabalho a gente viver bem, dá trabalho a gente ser feliz. Assim como dá trabalho também a gente ser infeliz, gente. Então a gente tem que pensar muito no que vale a pena. No que vale a pena. Porque o mundo vai estar dizendo pra você ali que lá fora é melhor. Né? E a mesma coisa a questão da felicidade, tá? Eu faço esse comparativo porque o que que acontece? As pessoas elas vão achar que elas vão ser felizes quando ela alcançar isso. E a felicidade é a jornada, é justamente o agora. Entendeu? Então, se você decidir colocar o teu relacionamento como prioridade na sua vida, ele vai ser prioridade. Se você achar que não, que você tem coisas maiores, o trabalho, etc e tal, vai continuar do jeito que está. E a minha dica para vocês é, gente, abraço e beijo são diários. Carinho, o afeto. Isso aí é coisa que dentro do relacionamento ele precisa acontecer. Não só dentro do relacionamento, gente. Eu abraço meu filho todo dia, 40 segundos. Ele querendo ou não, eu vou lá dar um abraço nele pra ativar a ocitocina nele. Por quê? Porque ele vai se sentir confiante, vai se sentir pertencente, vai se sentir querido, vai se sentir amado, vai entender que tem alguém por ele, né? Então, minha dica pra vocês é isso. É abrace, beije, acaricie mais, principalmente as parceiras de vocês. Então, assim, nós agradecemos você, Ailton, por ter participado do podcast, contar as histórias, as experiências, entendeu? E poder auxiliar outras pessoas, entendeu? Claro que, Patrick, mas é um assunto que as pessoas hoje em dia têm um certo tabu, né? Mas nós ficamos felizes em poder quebrar um pouco esse tabu, entendeu? Em ajudar as famílias, porque sabemos que muitas pessoas estão se separando hoje, entendeu? Por quê? Por falta de um relacionamento saudável, entendeu? Traduzindo, sexo saudável. As suas hoje em dia é só chegar, um gondolar descarregou, acabou, já era, entendeu? E a mulher fica contando os cordeirinhos, entendeu? A gente sabe que tem dia que é difícil, entendeu? Mas tira um momento para ela, para curtir a esposa, assim como você citou o exemplo do Paulo Musi, né? A gente fica muito feliz mesmo você ter participado, traga essas experiências, essas dicas, porque assim, um casamento, ele se perpetua a partir do momento que você agora está disposto a se dedicar a outra pessoa, entendeu? A partir do momento que você, assim, não, agora eu vou estar aqui, tamo junto e é nós, entendeu? Então a gente fica muito feliz e passa seu Instagram para quem está nos acompanhando também. Olha, você nem falou o seu Instagram, como é que as pessoas vão querer ir lá, saber Verdade. mais, ver dicas? Passa para eles, vai. Pessoal, então, me sigam lá no Ativador de Ocitocina. Faça a tua pergunta lá também, tá? Então, pro pessoal que participou aqui do podcast, que eu vou dar direito a uma pergunta onde eu vou responder você com uma ênfase maior aí e verdadeiramente trazer algo precioso aí pro relacionamento ou pro relacionamento de você com você mesmo, né? Porque muita gente hoje em dia pensa assim, eu tô solteira, mas eu quero experimentar a terapêutica tântrica, mas como é que eu faço? Você só atende casais, Ailton? Não, eu atendo casais, homens, mulheres. Então, sou terapeuta. Eu cuido, eu auxilio as pessoas. Realmente, quem precisa. É isso aí, muito obrigado. Acompanhe ele lá na rede social. Também acompanhe o podcast Papo da Fronteira. Valeu! E bora lá agradecer aos nossos patrocinadores. Então, gostaria de agradecer ao Rápido Car, aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. Para você, passageiro que sente muita dificuldade em chamar nos outros aplicativos, aqui está aparecendo o QR Code da Rápido Car. Você vai apontar, você vai escanear com seu telefone, escaneou certinho, vai te direcionar ao Play Store, você vai fazer o download certinho, realizou o download. Quando você precisar, você coloca o endereço de onde você está, para onde você vai, apareceu o preço, confirmou, o motorista chegou. É simples e fácil. Acompanhe eles também lá na rede social, tem umas promoções top também lá no Instagram. É só colocar Rápido Car Oficial ou Rápido Car Foz. Beleza? Também gostaríamos de agradecer ao JC Lavacar.
Para você que fala, nossa, o Patrick vive com o carro limpo, é porque eu lavo sempre o carro no JC Lavacar. Lavagem de qualidade. Ah, tem uma dica para você aí que é motorista de aplicativo, taxista e turismo. Ele tem um preço diferencial para você, porque lava com mais frequência, às vezes até 2 vezes por semana. Então, durante o mês, lava muitas das vezes. Então, assim, aqui está aparecendo o QR Code que vai direcionar ao WhatsApp dele. Vocês podem estar conversando e também ele trabalha com vários planos também. Ele tem o Lavacar aqui na região do centro de Foz do Iguaçu, beleza? Ah, outro detalhe, para você que trabalha de manhã e só volta à noite para casa, eles trabalham com sistema de leve e trás também. Busca o seu carro em casa, entendeu? Ou no seu serviço aqui na região do centro e depois leva de novo. Então assim, é simples e fácil. Também gostaríamos de agradecer ao Wonder Park Foz. Patrick, o que é o Wonder? Wonder Park Foz é um complexo temático com atrações internacionais. Sabe aquele show das águas que tem em Las Vegas e Dubai? Aqui em Foz nós temos também. Sabe aqueles carros em cenário cinematográfico? Um exemplo, McLaren da Ayrton Senna, o carro do Mr. Bean. E para as mulheres também, para as moças, o carro da Barbie, Penélope Charmosa, tudo lá no Wonder Park Foz. Ah, outro detalhe. Tem o Lumina Park também, que é uma floresta encantada, semelhante àquelas que tem no Japão. Beleza? Então, assim, é simples e fácil. Patrick, como que eu faço para comprar ingresso? Aqui está aparecendo o QR Code da Fabiana, você pode entrar em contato com ela para estar comprando seu ingresso. E para você que é motorista de aplicativo, taxista e turismo, ela tem uma parceria top para você também. Então, assim, ó, aqui está aparecendo o QR Code do WhatsApp dela, pode escanear e vai diretamente ao WhatsApp dela. E um detalhe, acompanhe lá também o Wonder Park nas redes sociais. Fechou?